Oi, gente! Voltei para as lives depois de 2 meses. E hoje a gente tem uma live especial com a astróloga Patrícia Boni. A gente vai falar sobre educação e astrologia. Oi, mãe, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar. Olá a todos que chegaram. Atrasei 2 minutinhos aqui, mas deu certo. Então, oi, Natália, tudo bem? Oi, galera. Oi, Márcia, Lúcia, quanto tempo, né? Deu uma sumida. Fiquei 2 meses sem fazer live. Eu tava até perdi a mão, acho. Vamos ver. É saudade de você também, né? Minha mãe tá longe de mim, ela não tá aqui em São Paulo. A Mônica entrou. Oi, Mônica, tudo bem? Eu vou esperar a Paty entrar aqui pra gente começar a live. Eu quis trazer esse assunto, vou falar um pouco por enquanto, né? Até a Paty chegar, porque é um assunto extremamente atual, né? A questão da educação aí foi muito atingida. Oi, pai, tudo bem? E aí eu já venho falando desse assunto faz um tempo, né? Eu fiz umas 2 lives, quem quiser olhar no meu IGTV, com a Patrícia Cesarotti, uma amiga minha que também é consteladora sistêmica, e, e a gente falou sobre educação, a gente falou sobre várias coisas. Ah, a Paty entrou, então eu já vou chamar você, Paty. Peraí, que eu vou te achar aqui, peraí. Aí você já entra, porque daí seus seguidores também já sabem que você está ao vivo. Pronto. Esperar a Paty entrar. Você aceita aí, Paty? A gente estava conversando. Ai, que linda! Oi! Oi, Camila. Tudo bem, Paty? Eu estou bem. E você, como é que está? Tudo bem. É uma honra ter você aqui comigo. Tava faltando você, né? Deu certo, né? Graças a Deus. A gente tinha combinado com a Paty faz tempo, já que a gente estava conversando na época que eu estava fazendo várias lives. Eu convidei a Paty também, e na época ela não podia. Aí depois, quando ela podia, eu não podia, né? Aí eu fiquei, mas ficou o nome lá, né, Paty? Eu falei assim: a hora que voltar, a Paty é a primeira que eu vou chamar. O importante é que deu certo, né, Camila? Deu Muito, super certo. muito Primeiro que agradeço. eu tô com saudade de você, tá? Faz muito Eu tempo que a também. gente não se vê. Eu também. A Paty foi minha professora na Gaia no século passado, não, brincadeira, no início desse século, né, Paty? Foi ontem, foi E ontem. foi ontem, a gente é amiguinhas de infância, mais ou menos, e eu aprendi muito com a Paty, né? Tanto que, assim, uma das áreas que eu mais atuo e gosto e trabalho é o mapa de crianças, de adolescentes. Sempre gostei, mesmo antes de ter filho, né? Meu ascendente em câncer não nega, né? Enfim, o sol de casa 4, ou seja, a pessoa gosta do babado, né? E, e aí a gente se conheceu nessa época, né, Paty? Eu Foi. vou apresentar a Paty primeiro aqui, depois eu vou pedir para você falar um pouco de você e eu vou me apresentar para as pessoas que estão vindo por você também, né? Que não me conhecem. E, e aí a gente começa aí o nosso assunto, e que eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, Paty. Tem bastante, tem É um bastante. assunto tão, para mim, é um assunto tão assim importante, empolgante e muito necessário de ser falado, né? Antes, inclusive, antes de você entrar um pouquinho antes, eu estava falando para as pessoas. Tem 2 vídeos aqui no meu IGTV que eu fiz durante a pandemia com uma outra amiga minha chamada Patrícia, só que a Patrícia Cesarotti, ela é consteladora. E a gente falou um pouco sobre a questão da educação, das questões sistêmicas da educação, porque ela também tem filhos adolescentes, né? Então a gente que vivencia também esse momento de pandemia e filhos em casa, fazendo estudo à distância, a gente está sentindo muito assim essas mudanças acontecendo assim dentro de casa, né? Então a gente trouxe esses assuntos numa visão mais sistêmica. Então hoje a gente vai falar da visão astrológica, mas quem quiser também, né, agregar esses assuntos, pode ir lá no meu IGTV que vocês vão achar esses vídeos, tá? Então vamos lá, ó. A minha super convidada de hoje, né, é uma super astróloga, é jornalista, é educadora, é professora da Gaia, Escola de Astrologia, aqui de São Paulo, é onde eu estudei e onde muita gente estudou também, né? E eu vejo os seus alunos entrando e falando que iam assistir, então devem ter alunos da Paty aqui também. Ó, a Paty, ela participou do
dos cursos, né, da Escola Municipal de Astrofísica, Projeto Planetário, e ela é autora do CBA Memória Celeste, né? Você faz parte de grupo de pesquisa também, né, Paty? Está sempre dando palestras e é uma astróloga extremamente atuante. Então, eu queria que você falasse para mim, primeiro, um pouquinho de você e como é que a astrologia chegou na sua vida, tá? E, para quem não sabe, eu também sou astróloga, sou consteladora familiar, sou taróloga, fiz toda a minha formação na Gaia e a Paty foi uma das minhas grandes mestras. Já veio o Robson, já veio a Nádia, já veio a Luísa, estava voltando só você. Então, me fala um pouquinho de você, Paty, como que a astrologia entrou na sua vida? Primeiro, Camila, eu quero imensamente agradecer o convite, porque eu sempre me sinto privilegiada toda vez que eu posso contribuir um pouco com o conhecimento da astrologia. Muito obrigada mesmo. Imagina. Bom, a astrologia, ela quando entra na minha vida, sempre começou de uma... não acreditar. Eu não acreditava em astrologia, não acreditava em nada disso. E vou ser bem breve, eu estava me formando e uma colega de sala disse que ia buscar o mapa dela. E naquele dia, como a gente voltava de carona, porque era em São Bernardo, ela foi pegar o mapa dela e naquele tempo, tá? Naquele tempo, porque foi datilografado, para você ter uma ideia. E ela falou, é moderno, é vintage, Paty, é vintage, tá? Naquele tempo vintage. E é quando esse senhor que se chamava, ele já desencarnou, o senhor Ervan, ele saiu da sala com ela e ele pediu meus dados, falou se eu sabia meu mapa, e eu com muito desdém disse que, né, tipo, pouco importa. Ele desenhou meu mapa na mão, à mão, né? Na hora ele pegou o efeméride, quando não sabia nem o que era. O famoso astrólogo raiz, né, linda? Aquele que faz na mão. Isso mesmo, exatamente. E ele me falou algumas frases muito impactantes para mim. E que eu simplesmente pus em dúvida e falei que eu não acreditava que isso fosse, né, que ele estava lendo naquela bolinha, que ele seria vidente. E ele diz, de uma maneira muito acolhedora, ele vira para mim e fala, filha, antes de você falar de algo que você não conhece, você estuda. Então, para mim, ficaram duas coisas assim. Primeiro, uma ação, embora eu fosse muito jovem, totalmente narcísica. Porque o narcísico ele só crê no que ele sabe. Então, como eu não sabia nada da astrologia, então pronto. Ou o incrédulo, né? O incrédulo é aquele que não quer saber. Então, por isso que, mediante essa minha entrada na astrologia, hoje eu tenho muita paciência com os incrédulos e com os narcísicos também. E aí acabou virando a minha paixão, mais que paixão, virou amor, né? Totalmente. Totalmente, eu não tenho como negar não, isso. E a gente sabe, a gente sente, né, quando você fala e quando você dá as aulas, né, da tua dedicação e quando é natural, né, aquilo flui e tem força, né? Então todo mundo, até a Luana Rodrigues lá de Minas falou assim que você foi uma super professora inspiradora e é isso, né? Tem que... Vamos babar seu ovo hoje, né, Paty? Não, gente, a gente quando você faz o que você ama e você tem amor pelo que você faz, não tem como não dar certo. Né? É isso. E aí, a gente resolveu trazer esse tema, né, da educação. Primeiro porque a Paty também é educadora, né? E ela vem de uma família de educadores. Então, quer dizer, esse assunto já permeia, né, a tua vida, enfim, eu acho que, né, o ensinar, você é uma professora, então tá no meio da educação, né? E quando a gente fala de educação, a gente não tá falando só de educação primária, de escola primária, a gente tá falando de educação num sentido global, né? Então, a gente vê que isso tá mudando em todos os níveis de educação. E aí, na astrologia, né, principalmente na astrologia mundial, que a gente vai estudar a relação do que acontece nesse contexto coletivo, a gente vê que a educação nesse ano pandêmico foi uma das coisas mais atingidas, né? Tirando a área da saúde, a área da economia, a área da educação também foi extremamente atingida. E aí, quando eu penso, né, no trio calafrio desse ano, né? que quem vem fazendo e vem ouvindo live de astrologia já não aguenta mais também, mas assim, é verdade. Né,
Não é? Todo mundo tá. E agora tem a próxima que também tá todo mundo falando aí dessa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Mas a gente vem falando desde o começo do ano, né, dessa conjunção do Júpiter, do Saturno e do Plutão em Capricórnio, como eles, né, enfim, todo não preciso nem dar exemplo, mas como eles estão mudando, né, estão trazendo, né, assim, a gente está sentindo todas essas mudanças na estrutura coletiva, econômica, social e educacional, né? Então, eu queria que a Paty falasse um pouco sobre essa questão do coletivo, né, de como a astrologia estuda o coletivo e, na sua visão, como é que essa combinação capricorniana e a próxima combinação agora, né, aquariana do Júpiter-Saturno, eles estão modificando ou vão modificar a nossa visão educacional? Ok, acho que você já contextualizou muito bem, Camila, porque assim, né, para entender a diversidade das aplicações da astrologia. Então, se a própria questão é contextualizar a educação, a gente precisa entender o que é astrologia dentro desse coletivo. E quem cuida dessa parte é a astrologia mundial. Então, o que, que acontece? Eu lembro bem que quando teve um evento lá no Rio de Janeiro, em 2019, que são os encontros anuais, o próprio título, né, o tema do simpósio era a Tríplice Aliança, que é Júpiter, Saturno e Plutão, isso em 2019. Sim. E já, né, o que, que era? Você vê, esse era o tema geral, a importância que já tinha isso antes mesmo de vir 2020. E quando a gente pensa uma tríplice aliança, que é esse Júpiter, Saturno, Plutão, em Capricórnio, na verdade, né, nós estamos fazendo ali um encontro com Hades, com Cronos e com Zeus. E o que, que dá esse encontro? Né? É o submundo, o tempo e a justiça. Então começa o encontro daí. Né? E quando fala o submundo, a gente fala Hades enquanto Deus do submundo ou do inferno, não é o inferno cristão. Okay? Porque as pessoas às vezes confundem. Aqui é como Sim. submundo. A partir desse encontro, o que, que todos os astrólogos tinham em mente? 2020, devido a essa tríplice aliança, vai ser um ano muito difícil. Todo mundo sabia disso, que ia ser um ano de muita dificuldade. Alguns falavam que ia ser tipo uma guerra, porque a astrologia ela estuda ciclos. Então, nós já tivemos alguma dessas grandes conjunções, que como se chama na mundial, na guerra, na Primeira Guerra. Sim. Então, isso já era sabido. 2 astrólogos já tinham falado anteriormente de uma pandemia. Mas isso não era novidade para nenhum astrólogo que estuda os efeitos coletivos, estuda o céu. Sim. Muito bem. Aí o que, que acontece? Depois que esse Plutão em Capricórnio, que ele está desde 2008, e o que, que acontece? Nós temos um período muito difícil quando a gente trabalha grandes ciclos, de 2008 a 2025. E de dificuldade, porque se alguém voltar um pouco no tempo, nós tivemos aquela crise econômica americana em 2008, a questão da bolha, despencou a bolsa, e os bancos americanos com perdas bilionárias. Bom, conclusão. Naturalmente, esses planetas mais lentos se deslocando pela esfera celeste, fica um tempo maior. E aí, o que, que nós temos? Que é justamente agora, em dezembro, que está assim, agora nós temos o Júpiter-Saturno no signo de Aquário. De Aquário. Ok. Por que, que é bom contextualizar um pouco antes? Porque as coisas não vêm do nada. Existe um contexto. Isso é história. E aí, a ideia fala, agora nós temos um Júpiter conjunção Saturno em Aquário. Maravilha. Isso é uma visão que pode levar a uma ampliação de uma visão mais social, ok? Ou pode levar, às vezes, uma cegueira. Por que, que eu falo uma cegueira? Porque nós estamos num momento de quebrar a estrutura. Agora, se não tiver consciência de como se faz isso coletivamente e individualmente, isso pode causar uma grande indiferença. Não estou sendo pessimista. É que nós vivemos um momento de muita decadência. Então, precisa dessa consciência. Muito bem. Eu coloco, né, quando se estuda esses ciclos dentro do coletivo, esse Júpiter, quando conjunção, eles estão próximos no céu, eles se encontram a cada 20 anos. Então, se eu começar de 60, 80, 2000, 2020,
é excelente quando a gente entende o que isso significa. Uhum. Então, se eu pensar esse Júpiter-Saturno, por exemplo, na década de 60, estava em Capricórnio. Né? E o que acontece? Capricórnio mexe com as estruturas. Se a gente pensar a partir de 60 e vai caminhando para a década de 70, muda a história da família. Porque a mulher até então, né, que a gente sabe que ela era, vamos dizer, do papel do lar, ela sai para um papel profissional. Então, isso já tem uma mudança, uma abertura muito grande. Ok? Depois você fala, mas em 80, né, que estava em Libra. Se a gente, junto de outros elementos, o divórcio no Brasil chega em 77. Começa Sim. em 75, Urano em Libra, depois Plutão em Libra. Gente, isso é um novo olhar para relacionamentos. O Brasil sempre demora um pouquinho mais para algumas coisas, mas acontece. E finalmente, agora, 2020, em Aquário, tem muitas questões voltadas para a questão do signo do Aquário enquanto arquétipo. Primeiro, Sim. esse Júpiter-Saturno, que já começa nesse momento. E vai 2021 o ano inteiro. Se esse Plutão está em Capricórnio, por volta de final de 2024, né? Entre 2023 e final de 2024, ele vai para Aquário. Para Aquário. E nós estamos num momento de transição para a era de Aquário. Então, gente, nós estamos começando literalmente várias questões que levam ao que representa o arquétipo, o Aquário em termos coletivos. Sim. Eu só queria lembrar uma coisa, que o Plutão em Aquário, ele esteve presente na Revolução Francesa. Porque o ciclo de Plutão é, em média, 250 anos. Okay? E o que acontece? Nós tínhamos um sistema absolutista, nós tínhamos uma baita de uma crise econômica e teve mudanças. Então, isso é um novo olhar. Então, quando a gente olha ciclos anteriores, e não só nisso, né, gente? A gente sabe que quem era contra o sistema, vamos dizer assim, absolutista, né, teve inclusive mulheres que foram guilhotinadas, uma inclusive. Sim. Né? Paga-se um preço. Assim como nós temos hoje, quantas Marielles a gente tem, quantas demonstrações de racismo a gente tem. Sim, ontem, né, teve um no futebol, né? Ontem foi hoje, não sei. Foi ontem, né? Foi ontem, é que eu vi hoje, mas todo dia praticamente a gente tem uma notícia dessa, né? Então é uma abertura, eu achei maravilhoso isso. Sim. Porque a oportunidade real que a gente tem, né, infelizmente, de lidar com esse racismo, de lidar, né, uma questão ainda muito presente, que é vergonhoso, mas isso está vindo à tona. Então, Sim. eu só estou fazendo esta relação porque a gente tem vamos dizer assim, nós temos uma nova oportunidade. E porque educar é todo dia, né, Paty? Educar não é você chegar e estar na escola e falar assim, a escola é isso. Não, educar é todo dia. Você tem um caso desse, como a Paty falou, né, um caso de racismo exposto, e chegar para o seu filho, que é o que hoje eu tento fazer. Falar, você viu que aconteceu tal coisa? Né? O que a gente pensa a respeito? Vamos ver um livro, vamos estudar tal assunto, porque isso é educar também. E a gente, né, como educadores, seja dando aula, ou seja sendo pai, mãe, não importa. Você também tem que... Você está nesse movimento de transição, de reconceituar, de rever os seus pensamentos, de ter que estudar outras coisas para ter mais base o tempo inteiro. Né? Então, todos estamos envolvidos na educação, não é só a professora da escola, Sim. Não. Por isso que o educar envolve todas as pessoas. Né? Sim. Envolve tanto, Camila, que você me faz lembrar uma cena de uns 3 anos atrás, numa escola de educação infantil, em que na hora, né, que a criança ficava integral, essa educadora, porque todos são educadores, foi servir essa criança, e era uma educadora negra. E a criança virou para ela e fala assim, eu não quero a comida que vem da sua coxa. E a criança falou isso para ela. Ela é uma educadora. A atitude dela frente a isso, magnífica, né? Porque quando você se vê abordada assim, você tem que formular a questão de uma forma diferente. Sim. Essa educadora, ela começou a ter um entendimento do que era essa questão das cores, e que isso não tinha a menor diferença, porque a educadora falou, eu gosto muito de você. Então, 2 coisas fantásticas dessa educadora. Sim. Primeiro que ela mudou a formulação da pergunta. Porque ela podia se sentir impactada, sim, com claro. certeza,
Mas ela, no papel de educadora, frente a uma criança, ela foi fantástica. Sim. E o que acontece? Ela educou uma criança de 4 aninhos, né? Porque a criança mudou uma visão, porque a pergunta foi diferente para ela, que ela trouxe isso de dentro da casa dela. Desculpa, mas quem é que de 4, 5 anos vai Sim. chegar para uma pessoa e falar que eu não quero a comida da cor que é dada pela sua sim, sim. Eu achei fantástico. Então, ela é uma educadora. Isso educar é isso, né? Aliás, eu até indico uma série dinamarquesa, Paty, que chama Rita. Ela é uma professora, né? Tem várias, acho que tem uns 4 temporadas aí. Mas é justamente isso, assim, ela é uma educadora, né? Porque ela vai passando pelos dramas dela, pelos dramas sociais, pelos dramas da escola, e ela vai se modificando e modificando o próprio pensamento. É muito interessante, assim. Para a gente também, né? Eu acho que a gente tem que ser multitarefa. A gente fala de astrologia, mas a gente tem que dar, né? Tem os livros e tem as séries. Tudo isso vão formando a nossa opinião, né? Porque às vezes a gente pode até barrar num preconceito e falar assim, como você falou no começo, não tem nada a ver astrologia, né? E aí você, tudo bem, você não gosta de astrologia, então lê esse livro, né? Então, assim, você vai educar de alguma forma, vê essa série, assim, dá uma pensada a respeito, porque de qualquer forma você vai ajudar a pessoa ali a se qualificar melhor, né? Eu acho importante também, já que você entrou na educação, Camila, porque Urano também está indo para Gêmeos, né? Uhum. E isso, porque eu acho que nós estamos começando agora 21, 23, 25, que nós temos uma posição celeste que proporciona tudo isso. Agora vai depender de como tudo isso vai ser conduzido. Eu acho que esse ano ele trouxe muito essa quebra de, assim, eu sinto assim, né? Eu acho que o Capricórnio, toda essa combinação que a gente teve no céu aí do trio, eles foram trazendo, expondo essas feridas, né, de uma forma muito grande, né? Então, assim, não tem como você, por exemplo, não repensar educação se a escola está dentro da sua casa, né? A gente que teve aula online, então você está escutando as aulas, você está vendo seu filho como aluno, né? Você teve que entrar e não só delegar, né? Então, assim, eu deixo na escola, depois eu vou pego, não sei o quê, não estou nem sabendo o que está acontecendo. Esse ano todos nós fomos envolvidos na educação, né? E aí toda essa quebra de estruturas, né? Assim, tem estrutura, não tem estrutura, falta estrutura, essa estrutura está enrijecida demais, está antiquada demais. Quem são essas crianças, esses adolescentes, por exemplo, que estão estudando, né? Porque a gente não pode pensar numa educação hoje do jeito que ela era 100 anos atrás. E a gente vê uma réplica muito parecida, né? Eu pego, às vezes, e falo assim, gente, parece que eu voltei 40 anos na sala de aula, eu tô com o mesmo tipo de aula. Só que é óbvio que o nível de informação que os meus filhos têm, ou qualquer criança tem hoje com o mundo digital, porque eu acho que agora a gente sai da era industrial e entra na era digital, que é essa era do ar, né? Que vem com Aquário, que vem com essa transição de era, que vem com Plutão em Aquário, que vai vir com Urano em Gêmeos, quer dizer, nós estamos na transição. Né? Não dá para você pensar numa educação achando que assim, o seu filho vai pegar o livro e ele vai aprender tudo que está no livro. Ele não quer nem saber do livro, gente. Porque, assim, eu tô com. Mãe, quando que o Getúlio morreu mesmo? Peraí. Ele morreu. Tá. Aí a professora chega na classe e vai falar: olha, o Getúlio Vargas morreu em tal data. Mas isso eu já sei. Pronto, desinteresse. É um convite muito grande para a inovação, né? Porque quando você fala desses planetas em ar, eu acho fantástico, eu podia pensar, então o que tinha a ver Plutão em Aquário lá da Revolução Francesa com a questão da criança? Antes da Revolução Francesa, tinha aquela ideia da criança ser a tábula rasa, né? Que se preenchia com conhecimento. E depois desse evento se percebe que não é nada disso. E o que nós temos hoje no movimento muito claro dentro da educação e da pedagogia? É a escuta à criança. Sim. É aprender a escutar. Eu falo da criança inicialmente, porque as escolas de educação infantil, com essa pandemia, foram prejudicadas naturalmente. Muito. Né? Porque a criança é o brincar, é o investigar junto, é o fazer junto. Né? E para elas, não só para elas, né? Você tem filhos também, mesmo um pré-adolescente ou um adolescente, gente. Eu tenho um amigo que ele tem um casal de pré-adolescente. E ele fala assim,
Uma eu não preciso nem me preocupar, porque ela dá conta. Agora o outro eu tenho que ficar o tempo inteiro junto, Sim, porque são senão realidades diferentes. ele fica ouvindo rock, né? Em vez de... Sim, sim. Gente, o negócio está mais sofisticado, porque, por exemplo, agora as aulas, né, as provas foram online, né? O que a gente fazia, Paty? Copiava, né, aquela colinha, tal, né, punha embaixo, sei lá, da saia, enfim. Hoje eles fazem digital, né? Ou tem um site que tem as respostas e eles, né, enfim, a essência do humano, que eu acho que é interessante também de pensar nisso, né, Paty? Porque, assim, a gente tem toda uma evolução tecnológica e, mesmo assim, se percebeu, né, que o humano é importante. Então, no caso da educação infantil, por exemplo, né? Ah, tem a tela. Não adianta, cara. Precisa da professora, precisa do educador, a criança precisa do contato. Mesmo crianças que precisam de acompanhamento, meu filho mais velho precisa de acompanhamento. Até a psicopedagoga dele está aqui assistindo. Assim, o professor é fundamental, o contato é fundamental. Não é só porque está online que está aprendendo. Então, isso também eu acho que esse ano está mostrando muito isso, assim, que tinha uma idealização, né? Ah, a gente vai a escola super tecnológica, vamos dar Wi-Fi para todo mundo, mas acho que foi a tua irmã que falou aí. Mas o humano tem que ter investimento. O humano é o material professor, é a técnica que o professor precisa, né? Como é que eu cuido dessas crianças, dessa individualidade, dessas crianças que vêm com muitas diferenças cognitivas, né? Então, o humano ele tá ali presente também. Então, ele não é descartável como se imaginava, né? Com tudo isso, né? A educação, é claro que tem essa situação agora, essa mudança para o virtual. Mas a gente tem que pensar um virtual com qualidade também. Sim. Não é negar, nós estamos num novo momento, mas como que nós vamos qualificar isso da melhor maneira? E a criança tem outro lado dela, que ela é muito mais adaptável, às vezes, até do que adulto. Muito, muito. Então, você pega a criança, por exemplo, foi solicitado das escolas essa participação dos Uhum. pais. Né? Então, para você ter uma ideia, tem uma criança dos seus 5 anos que ele está se formando agora, e foi pedido, a escola pediu para os pais, né? Eles têm as aulas de música, etc., para filmarem e mandarem. Sim. Gente, esse menino, ele está tendo 5 anos, olha a imagem, se isso não é cativante ou não. Ele está tendo uma aula de música e ele vai dar o depoimento com relação da escola, né? E da casa dele, e ele com a aula virtual com o professor de música. O depoimento dele que ele está muito feliz com a roda de música, e ele está muito bem e muito feliz com os amiguinhos dele, e ele acaba assim. E mesmo que qualquer coisa mude, eu vou continuar gostando de tudo isso. E a maneira que ele está cantando com o professor, segurando o cachorrinho dele. Gente, cuidado, espontaneidade e movimento. O que mais que a gente quer dentro de uma expressão de uma criança? Fantástico, né? Muito. Eu acho que esse ano, assim, olha, eu vejo ele como um ano difícil, a gente sabe disso, não estou falando das questões de saúde, né? Enfim, mas nessa parte da educação, um ano fundamental, porque é como se tivesse sido jogado, Paty, uma lente de contato, né? Uma lente de aumento, quer dizer, e ampliado assim todas as dificuldades, as diferenças, né? Os desníveis educacionais que a gente sabe que existem, mas que ficaram assim escancarados esse ano, né? Uma coisa eu tô falando do meu universo aqui, caixinha de bolha, né? De uma escola particular de São Paulo, né? Não posso nem falar nada. Mas, claro, cada um tem suas questões individuais. E ao mesmo tempo, a gente vê, assim, também essa falha gigantesca do sistema educacional que já vinha vindo, né? E agora crianças que realmente ficaram o ano inteiro sem nenhum acesso a nada, né? Então, tem várias realidades aí que estão sendo repensadas, acho que no nível coletivo, no nível governamental, isso, assim, precisa ser discutido mesmo, né? Mas se a gente for pensar também nessa questão de novo, né, que a gente está falando da astrologia, desse movimento do ar, né, que vai entrar, muitas coisas agora estão sendo reavaliadas, né, estão sendo reconfiguradas, porque
a gente foi pego de susto, né, nessa história toda, assim, fecha a escola, pá, 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 pum, vai todo mundo para casa, né? Como assim? Pera um pouquinho, né? Eu trabalho, né? Que horas que eu vou trabalhar? Mas meu filho fica em casa, então as mulheres acabaram, sim, desculpa meninos, mas as mulheres acabaram ficando mais sobrecarregadas, porque viraram professoras, tiveram que ajudar a escola mais que os pais ainda, pelo menos na minha geração seguinte. Nas mais novas eu acho que um pouco menos, mas ainda temos um pouco, né, num patriarcado aí, numa visão um pouco mais machista, e as mulheres realmente precisaram se desdobrar nessa história toda. Mas eu acho que a gente conseguiu perceber que conhecimento é importante, mas sem qualidade não adianta. Né? E precisa juntar, né? A gente fala Sim. Que você fala ainda tem a mulher se desdobrando aí fora, tem que chamar esse universo masculino também, que nós vamos ter essa oportunidade. Claro, né? claro. Então, para que tudo isso seja revisto. Eu tenho pais que colocam que fazia tempo que eles não sabiam o que era jantar com os filhos. Então, a convivência com a criança, com esse adolescente, aproximou. Muito, muito, muito. Então, porque você punha, como eu te falei, você levava para a escola, tem crianças que ficavam o dia inteiro na escola, né? Entravam 7 horas da manhã, saíam 6:30 da tarde, 7 horas da tarde, chegavam em casa, tomavam banho, dormiam, voltavam para a escola, né? E os pais, assim, acompanhavam porque alguém falou, porque a escola falou, porque o filho disse, mas você sentindo ali como é que a coisa funciona, né? Eu acho que esses questionamentos, eles aumentaram e eles podem ser muito contributivos por um outro lado, né? Porque aí, assim, eu tô vendo qual é o problema, eu tô vendo, assim, sério, aí eu acho que a astrologia, que aí a gente é bem pioneira nessa parte, Paty, que aí eu quero que você fale disso, porque assim, quando a pessoa vai fazer um mapa astral, né, numa criança ou de um adolescente que está buscando uma carreira e uma vocação, a gente está personalizando também, né? A gente está falando assim, olha, você, fofo, aprende assim. O seu filho, querida, ele não vai gostar muito dessa educação desse jeito, porque ele não vai captar. Então, a gente antevia, né, antever um pouco para os pais, né, até para o próprio adolescente, dele se entender, dele se encaixar, né, Paty? De falar, putz, mas é isso mesmo, tem uma super dificuldade na parte racional, mas eu mando muito bem na parte artística, que bom que você está falando isso para mim, né? Então, assim, não dá para o ensino também ele ser igual para todo mundo, né? Que aí eu acho que essa era de Aquário também vai mostrar um pouco disso, né, Paty? Vai mostrar e vai ter mudança sim, porque nós temos pessoas muito competentes dentro da educação. E quando a gente fala que um Saturno está em Aquário, Saturno é o crono, Saturno é o tempo. Uhum. Então nós temos Saturno do Capricórnio, né, que rege o Capricórnio enquanto o tempo, que às vezes é implacável, e nós temos Saturno de Aquário. Então, é o que eu falo, nós temos Cronos, eu sempre lembro do Kairos, que o Kairos é da oportunidade. Então, que esse tempo seja uma oportunidade para todas essas questões que tragam mudanças de valores nessa sociedade. Então, a oportunidade está aí. Para quem quiser abraçar e fizer com responsabilidade, nós vamos ter mudanças. Mas nós temos que vencer o narcisismo, nós temos que vencer o egoísmo. Porque quando você fala onde que entra agora personalizar o mapa dessa criança, a primeira coisa que eu acho fantástico quando se fala da escutar essa criança, primeiro, nós não traduzimos o mundo adulto para a criança. Porque as pessoas às vezes falam, a gente tem que traduzir o nosso mundo. Não, e a astrologia, ela vai totalmente ao encontro desta criança, partindo do que é a natureza dela. Então, essa escuta, ela está totalmente aberta para o que é essa natureza da criança. Então, qual que é a ideia? Nós estamos traduzindo, não o mundo do adulto, nós estamos traduzindo o que é aquele mundo para aquela criança. Como que essa criança vai se desenvolver? E a astrologia é tão rica nisso, tudo que você pode informar, né? Para quem tem essa responsabilidade da formação de uma criança, ok? E que isso ajuda muito nesse desenvolvimento. Exemplo prático. Essa semana, né? Porque a gente pega essas experiências do dia a dia, do atendimento, essa semana. Depois eu vou te dar um depoimento pessoal da leitura do meu filho que você fez. Fala aí. Mas aí, uma mãe, mas só para. Né, só vou falar a contextualização astrológica, mas para quem não é leigo eu vou explicar na sequência, mas enfim. Era uma lua conjunção Saturno em Capricórnio, na 4ª casa, e um Sol em Áries,
quadrando Marte na 7ª casa. Mas, enfim, conclusão disso é que o desenvolvimento da criança, a gente fala desse universo emocional, tem os planetas que falam da infância dela, tem os desafios daquele mapa. Qual que é a questão X desse mapa? Quando eu pego só esse olhar, né? Primeiro, a criança internamente, ela vai falar assim, eu preciso de um olhar que me aprove. Então, quando a criança pensa, se eu preciso de um olhar que me aprove, isso é Lua, Saturno e Capricórnio. Quem é esse que me aprova? Lua, Saturno é a figura materna. Então, dentro dessa aprovação da mãe, aquela criança está tentando andar para frente e está olhando para trás para ver se tem aprovação. Só que essa criança, ela é um ariano, ele é um ariano. E qual que é a questão? Desenvolver essa parte da autonomia, porque ele se vê um guerreiro. A mãe, quando ela entendeu o papel dela, que ela falou, gente, eu estou entendendo alguma das minhas características também para educar essa criança, ela falou, matou a bateria. Por quê? Né? Porque a astrologia, ela em termos diagnóstico, ela vai direto no ponto, ela está contando, mamãe, este é meu emocional, mamãe, eu te enxergo assim, papai, eu te enxergo dessa maneira. Então, isso tem N exemplos, né? A gente sabe que aula de... Tem N exemplos. Tem N exemplos. Aliás, eu tenho um péssimo exemplo, porque eu fiz o mapa do meu mais velho, não fiz o mapa do meu mais novo com a Patrícia, que está com 8 anos, ou seja, uma mãe negligente. Não conta, Camila, não conta. Não, brincadeira. Mas é assim, faz parte. O segundo é segundo, o primeiro é primeiro, cada um tem seu lugar, o segundo tem mais liberdade que o primeiro. Enfim, gente, o pensamento sistêmico alivia as mães de um jeito muito bom também. Mas você sabe que eu queria te dar o exemplo, né? Porque eu lembro, Paty, eu fiz o mapa do... Meu filho tem 12. E aí, quando ele era bebê, eu fui fazer o mapa com a Paty. E eu não lembro, assim, claro que eu não lembro tudo que a Paty falou, né? Mas eu lembro que meu filho tem uma combinação meio glamurosa, porque ele é Libra, ele é libriano com ascendente em Leão e Lua em Touro, né? Mas assim, pelo contexto todo do mapa, eu lembro que a Paty falou assim, Cá, o Léo vai ser aquele menino que quando estiver assim no caos, a coisa difícil, ele vai pegar o violãozinho dele e vai tocar uma musiquinha. Que foi a imagem que você construiu na hora. E ele vai fazer... gente, é exatamente isso que ele faz hoje, assim, claro, né? Ele não fazia quando era pequenininho. Mas hoje a gente percebe muito isso, assim. Quando tem uma questão, assim, mais difícil, mais dura, né? Que as pessoas estão nervosas, ele conta uma piada. Né? Ele vem com esse lado cômico, com esse lado engraçado, ele faz uma palhaçada, porque é o jeito que ele consegue, né, de desaluviar, né, enfim, de fazer com que as pessoas se divirtam, para que a coisa fique um pouco mais leve, um pouco mais suave. Mais do que né? isso, né? É a maneira que ele compreende o mundo e ele se sente extremamente respeitado. Porque você tem essa informação. Né? Quando a gente... as pessoas falam do manual, quando se fala de criança, eu falo, o objetivo, gente, não é restringir, é ampliar. Então, quando você vai falar, né, desde essa percepção da criança com a família, ok? Peraí que a Paty deu uma travada aí, pá. Peraí, travou, volta. Fala de novo. A escola. Travou? Peraí, Paty. Voltou? Deu uma travadinha, peraí. Tá, ele tá travando um pouquinho. Tá. O quanto que as mães, né, elas perguntam muitas vezes Dá pra... com relação. Ok. Pode você identificar os tipos de inteligência quando as mães perguntam de uma escola. Ok? E por quê, gente? A criança tem perfil. A criança, cada um aprende de uma maneira. Então, quando você diz que essas inteligências que... com todos esses estudos da neurociência a partir dos anos 80, que a partir, naturalmente, que a gente fala do cérebro falante, do cérebro musical e do cérebro espacial, é onde vão ter as inteligências. Peraí que a Paty travou de novo. Peraí, Paty, deu uma travada de novo aí. Deu para ouvir até a parte que você falou do cérebro espacial e das inteligências. Vê se você volta de novo aí. Senão você muda. Então, enquanto a Paty tá voltando... Agora tá sem som.
Ai, é uma delícia fazer no Instagram. Vai lá, Paty. Vamos... Isso aqui é educação, porque nas aulas online isso acontecia direto, né? Trava a aula, acho que uma das frases mais faladas foi: travou, gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Isso... Você não tá me ouvindo? Espera aí que a Paty... Vê se... Tenta falar de novo, Paty. Vocês estão me ouvindo? Ah, a Paty saiu. Eu vou chamar a Paty de novo, então, tá, gente? Porque eu falei, acho que ela tá no Wi-Fi. Vou ver se ela passa o dela pro, pro celular. E aí eu chamo ela de novo, vamos ver se ela entra. Porque essa parte que ela tá falando das inteligências é aqui, ó. É muito, muito legal. Espera aí que ela já chamou aqui, eu já tô aguardando ela entrar. É, não tem jeito, né? Tem uma instabilidade mesmo, e esse horário é um horário que tem muita gente, então fica mais instável. Aí, Paty, voltou. Teve... Ah, ok. Teve que sair e entrar, mas tudo bem. É o meu ou é o seu? Então agora volta tá na história das inteligências lá. Tá, acho que agora tá ok. Não, a ideia é... A questão da, né, que através desses três cérebros, a gente fala que a partir daí você vai ver se é logística, corporal, pictográfico, artístico, a inteligência inata, ele nasce com a criança, naturalmente. Então, mais ou menos assim, né? Se nós colocássemos no cantinho de uma inteligência corporal blocos lógicos, a criança ela vai instintivamente para a inteligência que ela tem, porque nasce com ela. É a mesma coisa de um bebê que procura o seio da mãe, ele já sabe. Se bobear, a mãe não precisa nem ir com a nutrição, ele já sabe. Então, a partir daí, a gente percebe como cada um aprende de uma forma diferenciada. Por isso que se pede o mapa dos pais, né? Porque às vezes os pais, a compreensão que se tem ou como se aprende é totalmente diferente da criança. Um pai pode aprender de uma maneira mais abstrata e a criança de uma maneira mais concreta, ok? Sim. E tudo isso é falado no mapa. Né? Então, a pessoa fala, mas para que você quer saber o tipo de inteligente? Porque se existe uma responsabilidade na formação dessa criança, que seja uma criança com uma autoestima e com uma confiança nela, né? Que sem dúvida tem um futuro mais saudável. Não tenho dúvida, a gente sempre fala, a gente está cuidando de uma sementinha. Né? Sim, e a questão da autoestima na educação. E a questão da autoestima na educação é fundamental, porque assim, a partir do momento que você consegue ficar responsivo ao que você está recebendo, né? E as formas de aprender, se a Andréa estiver aqui, a gente fala muito disso, né? São formas de aprender. Isso é inclusivo, né? Ela até comentou aqui, por isso não dá para ensinar como se todos aprendessem da mesma maneira. É isso, não tem como, né? Porque alguém escreveu aqui, desculpa que a Kátia Fialho, que ela tem um cérebro musical, né? Então, claro, né? Se você tem um cérebro que se adapta bem, né, à música, você vai aprender na música. Se você é mais racional, você precisa de uma planilha. Se você é mais visual, você vai ver os gráficos e vai entender. Se você é mais artístico, você vai ter que desenhar, que escrever para poder captar. Se a gente já souber disso, né, às vezes é claro que numa escola não tem como você fazer um ensino específico para cada um, mas você pode contribuir com a escola, né? Que é isso que a gente sempre fala, que é um assunto conjunto, é um assunto conjunto. Olha, eu sei que meu filho, às vezes não precisa nem usar os termos astrológicos, porque, né, às vezes, infelizmente, ainda temos. Se bem que eu acho que a astrologia está tão na moda hoje, em parte, que assim, dá para falar e acabou, né? Mas, gente, assim, você chegar e falar, olha, meu filho aprende melhor assim, ele percebe mais assim. Isso. É a melhor coisa que você pode fazer, porque aí você capta aquele professor também que quer ajudar, porque o professor quer ajudar o aluno, né? Ele não é o inimigo do aluno, ele quer ajudar. Então, assim, poxa, meu filho aprende melhor assim. Parceria. É uma parceria. Gente, é uma parceria, né? E os pais vêm buscar informação, porque quem que vai direcionar a criança para esse universo da educação são os pais. Então, eles vêm com esse propósito. Sim. E eu acho que vai chegar um tempo
né? Vai chegar um tempo em que pode ser o tópico um pouco hoje que a astrologia vai entrar com uma parceria nas escolas de uma maneira muito Você tranquila. sabe, Paty, que na classe lá, na escola que meu filho estudava, a escola é muito grande. Então, eles separavam os alunos por meses, né? Porque quando a criança é muito pequena, às vezes um ano dá muita diferença, né, de desenvolvimento. Sim. Então, assim, nascia, sei lá, no caso da classe dele era assim, ó, de agosto, setembro, mais ou menos, até dezembro era da mesma classe. Aí de janeiro era da mesma classe. Só que o que acontecia? Isso eu comentei com a orientadora uma vez. Na classe do meu filho, por exemplo, todo mundo tinha Marte Escorpião. Porque eles nasceram no mesmo 6,5 ali, né? Um com Marte já em Sagitário, mas assim, a grande maioria tinha, por exemplo, Marte Escorpião. E a classe era briguenta, era briguentinha, né? Era uma classe que se defendia, porque Marte e Escorpião é um Marte instintivo, a nossa via de ação, ela reage automaticamente pelo instinto, né? Então eu falo, gente, se vocês tivessem um astrólogo assessorando aqui, vocês iam dar uma misturada na galera, certo? Porque até pela forma de captação, mercúrios muito parecidos, né? Então, e aí às vezes aquele professor, por exemplo, sei lá, pensa que ele tem um mercúrio diferente da maioria da classe, então ele ia ter dificuldade de transmitir o que ele conhecia, né? Então, por isso que eu acho que o estudo da astrologia seria riquíssimo dentro das escolas, né, Paty? Eu já acho um salto muito bom, cada vez mais os pais buscando, porque eles entendem o que é essa seriedade. Né? Bom, você fez, você convive, você tem várias mães que te seguem, Sim. Né? E que você já deu depoimento e sabe, né? E fizeram o mapa e sabe como Sim. isso funciona. Né? Então, isso, no mínimo, é novamente um baita de um respeito à escuta daquela criança. A gente só está contando como que ela percebe o mundo. Né? E aí eu falo, gente, isso não tem como, né? Não ser uma situação de um respeito para essa criança, para essa sementinha que vai ser um lindo fruto lá no futuro, né? Ô, Paty, você acha, por exemplo, né, assim, a gente pega essa parte. Vamos voltar um pouquinho lá no começo da live, que a gente falou dessa combinação Júpiter-Saturno, né? Que agora vai entrar né, para os próximos 200, porque essas combinações que a Paty falou são de 20 em 20 anos, elas ficam 200 anos no elemento com, né, uma inserção no outro elemento seguinte, né, no final do ciclo de 200 anos, e depois elas começam 200 anos no mesmo ciclo de elemento, que é o que vai acontecer agora. A gente vai entrar nos próximos 200 anos de ar, né, com uma conjunção em Escorpião, mas mais para o final desse ciclo de 200 anos. Então, quando a gente está falando desses marcadores sociais, que é o Júpiter-Saturno, né, que são marcadores sociais, como a Paty falou, do Cronos, do Saturno, do Júpiter, trazendo a questão da sabedoria, do conhecimento, né, mudando as estruturas sociais, legais, enfim. A gente veio de uma educação muito, né, como até do próprio ciclo estrutural aí da sociedade de produção, né? Então, assim, produção, padronização, né? Indústria, então a gente tem a aceleração do consumo, do lucro, enfim. Agora eu acho que a gente vai entrar numa era mais de observação mais do humano, né? A gente está falando do ar, da mente, do humano. Então, me parece que a educação, a gente já vê isso em algumas escolas que estão fazendo esse tipo de mudança, né? Percebendo que esses alunos não estão mais se adaptando ao ensino do jeito que ele está, então as escolas vêm tentando fazer algumas mudanças. Você acha, então, que essa nova fase ela vai reforçar esse padrão, então, de individualização ou de vários, assim, dentro de uma mesma escola, você ter momentos diferentes para aprendizados diferentes, sendo um padrão, não só uma coisa específica para aquele aluno que precisa? Bom, eu quero acreditar que toda a história que a gente vem vivendo, o que parecia um modelo, né, entre aspas, confortável, essa estrutura não existe mais, isso não é mais possível. Não existe mais. Então, por conta, quando a gente pensa que a realidade celeste e terrestre são a mesma expressão, essa oportunidade existe, esse novo olhar, né? Essa escuta, saber que para alguns sistemas não funcionam mais. A questão o céu é muito claro o que ele está dizendo para nós. A pergunta 2 é se a consciência do homem acompanha o que o céu está dizendo.
Por quê? Se a gente fala que um arquétipo tudo se manifesta nas oitavas superiores ou inferiores, Sim. quando você fala o aquário, que é um arquiteto mental, que é o compromisso social, que é a questão dessa diferenciação, o respeito, né? Se agregar, vai funcionar muito bem. Agora, se eu entender que nós temos uma sociedade de uma consciência rebaixada, porque a Sim. consciência não é, né, não é mágica. Né? Uhum. Vem o anjo celestial e vai Sim, trazer e não é consciência assim, para a humanidade. povo, já Né? 21 de dezembro não vai mudar a chavinha assim, tá? Já assim, ai meu Deus, você fica vendo, né, esses posts todos, calma, não é assim, é um processo, a gente Mas tá, eu acho né? que mas eu acho que é um primeiro passo, porque, né, primeiro a gente, quando pensa nessa abertura, a gente tem que diluir todo um egoísmo que tem hoje. Sim. Porque existe um lado muito individualizado, mas no sentido egóico. Enquanto a Uhum. gente não diluir esse egoísmo, nós não vamos saber o que é respeito pelo outro. Senão, não Sim. teria tudo que está acontecendo. Né? Essa violência que a gente está vendo, barbárie na rua, matar gente na rua, Marielle é vereadora que se elege. Então, gente, é importante, infelizmente, nós vivenciamos isso com a oportunidade de ampliar e abrir e mudar essa história. Agora, Sim. qual é a consciência individual de cada um e como cada um pode contribuir para esse coletivo? Eu acho Sim. importantíssimo que a gente saiba qual é o nosso papel individual para Sim. que essa questão possa ampliar e trazer realmente essa nova visão. Você sabe Mas que não teve é um. mágica. Não, e é isso que você está falando, tem muito sentido. Agora a gente teve um, né, saiu, não sei se é um projeto de lei ou se já é lei, me desculpe a ignorância, porque eu não vi exatamente, mas enfim, da criação de escolas especiais, né? Então, você cria escolas especiais para alunos especiais, e aí são duas facas da mesma, né? São duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você fala assim, nossa, que legal, né? Temos escolas que vão tratar de crianças especiais, isso agora vai ser legalizado, então essas crianças vão ter uma escola que vai acolhê-las. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema na inclusão. Por quê? Porque justamente todo o trabalho é de fazer a inclusão. Igual o seu irmão falou, é péssimo, também acho. Por quê? Porque qual que é o trabalho que vem sendo feito há muito tempo? Né? É que a gente possa incluir as crianças que precisam da inclusão para que elas possam conviver e as pessoas que também possam aprender a conviver com pessoas que têm necessidades especiais, enfim. Né? Se você for pensar assim, como ser humano, qual é o nível que ele está, né? Numa idealização, você fala assim, que interessante, porque acho que se a gente tivesse bons profissionais qualificados para crianças especiais, para alguns casos seria excelente, ok. Só que o que a gente vê que vai acontecer na prática? As escolas vão ter a oportunidade de falar, não aceite seu filho. Né? Não tem, a gente não tem como tratar do seu filho aqui, então ele tem uma escola especial para ele ir, entendeu? E aí que a Deia está falando, que a sua irmã está falando, é um retrocesso. Se a gente pensasse que o ser humano estaria super evoluído, né, e que só realmente em casos de extrema necessidade, de particularização e de escolas realmente muito qualificadas, aí ok. Mas não é o que vai acontecer. Ele vai tirar da reta das escolas justamente a oportunidade que a gente, né, nós que precisamos disso, de chegar lá e fechar a porta na tua cara e falar, a gente não pode mais, seu filho vai para a escola especial. Então a gente vai ter um retrocesso, porque é isso que você está falando, né? O aquário, o grupo, né? Que também segrega. Né? Então, se a gente não está numa oitava muito superior dessa estrutura, a gente pode ver mais segregação e mais cerceamento, né? Mas cada um no seu quadrado e sem tantas trocas positivas, né, Paty? Mas novamente a oportunidade está aí, tudo isso fala do educar. Esse Sim. educar, quando a gente fala, inclusive com a questão dos adultos. Eu acho que nós temos também, né? Tem uma questão aqui, né? Que não sei nem se dá tempo para falar, mas temos 4 Brasil, minutos, linda. Acho que tá, vai. não, mas 4 com não. relação à A gente tem 6 educação, porque eu entrei 2 minutos atrasada. Então, temos 6 tá, minutos. que nós engatinhamos com algumas coisas, né? O Ai, Paty, deu uma travada de novo. Fala de novo.
Paty, fala de novo que acho que travou. Oscila um pouquinho. Conseguiu? Voltou? É, eu não tô te ouvindo. Ai, que saco. Vocês estão ouvindo a Paty, gente? Dá um ok ou não, porque ela tá sumindo pra mim aqui. Paty, você tá sem som pra mim aqui. Vocês estão ouvindo a Paty? Vocês podem responder pra mim? Porque daí eu não tô escutando ela. Não. Paty, entra rapidinho e sai de novo. No finalzinho. Ó a Bia aqui, ó. A Bia, nossa querida amiguinha. É, eu vou. Você tá sem som agora. Não tá dando pra ouvir. Peraí, sai e entra de novo, Paty, igual você fez aquela vez, que a gente ainda tem uns 4 minutinhos aqui pra gente. Peraí, eu vou tirar a Paty. Peraí, e ela entra de novo. Peraí. Vamos ver se ela entra de novo aí, porque esse assunto é um assunto super importante, né? Eu vejo você aí, né, conversando aqui com a gente também, e eu acho que a astrologia ela acaba sendo bem contributiva para a gente poder ampliar sempre o nosso olhar, né? Nessa parte educacional, principalmente. Peraí, agora ela vai entrar de novo. Pra gente se despedir, né, praticamente. Mas depois a gente volta em outra oportunidade aí com essas lives de... Essa área de educação eu acho que vai mudar muito, né? Tinha várias coisas aqui para falar, mas não vai dar tempo. Vai, Paty, Eram voltou? 6 minutos, eram seis Pronto. minutos, virou 1, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, vai, manda ver. Considerações Não, finais, então, Paty, vai lá. Deixa o seu recado, sua mensagem. Tá, consideração final, 30 segundos, né? Na Vai, verdade, assim, valendo. né, gente? Eu acho que esse ano, valendo, né? Essa questão de viver o isolamento, de não ter o toque, de não ter o abraço, né? Que dificultou muito, né? Inclusive, a gente está falando desse universo infantil. Mas, por outro lado, muitas oportunidades de rever uma série de coisas, de rever valores. Sim. E muitas vezes realmente haja essa mudança. Porque senão não vem. Talvez algumas situações limitem para que haja mudança. Eu só queria terminar da criança, que adulto fala assim, eles vão... Ai, fala de novo. Ai, que coisa. Uhum. E cada um faz... Ai, gente, deu uma travadinha aqui. Gente. Momento de reflexão, né? Que tá travando um pouquinho no final aqui, mas eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo, sempre atualizando as nossas ideias e se informando mesmo. Eu acho que a gente está num momento aí de transição, como a gente falou, né? Da área da educação, ela está em transição, ela já vinha vindo, e esse ano ele escancarou a necessidade de grandes mudanças, e eu acho que a gente tem que se unir, né? Então, eu sempre falei que a parceria mais importante das escolas, dos professores, dos pais, né? Não é um contra o outro, como a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Às vezes apontando o dedo, é você que fez isso, a escola é isso, os pais são aquilo. Não, a gente está junto. Todos estamos juntos, né? E ainda acho que tem 2 minutinhos aqui. Então, a gente está junto e a gente pode contribuir, cada um com a sua área, né? Nós, como astrólogas, podemos também contribuir com esse olhar mais específico, com esse olhar do coletivo, do momento do coletivo, entendendo o momento planetário, entendendo a individualidade de cada criança, de cada aluno, ajudando os professores também, né? Professores adultos, né? Que vocês possam entender como vocês ensinam bem, como vocês podem contribuir bastante, todos os educadores, não só professores, né? Psicopedagogos, psicólogos, eu acho que todos conseguem contribuir muito quando tem esse olhar para si também, né? Para entender quais são as nossas potencialidades, até onde eu vou e até onde eu posso pedir, devo pedir ajuda. Gente,
Ó, eu ainda não caí, então eu vou esperar a Paty chegar de novo. Eu já pedi para ela entrar, ela está conectando, mas eu acho que o Wi-Fi dela deve estar caindo. Mas esse é um assunto depois que a gente pode até voltar para falar um pouco mais aí de novo, né? Que a gente tocou nas questões das inteligências, tem questões específicas no mapa que a gente consegue ajudar bastante nessa parte de diagnóstico, da convivência da família também com a criança. Por isso que ela falou que a gente sempre pede, a gente faz o mapa dos pais também, se tiver irmãos, os irmãos também. E a Paty não está conseguindo entrar. Vai ficar gravado assim, tá? Então a gente falou umas coisas bem legais, vou deixar gravado. Eu ainda tô aqui, eles não me cortaram. Eu tô vendo se a Paty entra, mas eu acho que o Wi-Fi dela deu uma travada geral ali. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela só para ela falar tchau, mas eu acho que tá difícil aqui. Ela não tá nem... Não tô conseguindo... Eu solicitei de novo, então vamos ver se ela consegue só se despedir. Eu acho que eles estão deixando a gente ficar um pouquinho mais... Aí, Paty! Aê, de novo. Viva Netuno! Viva... Eva, viva! Paty, então, ó, se despede, que eu acho que agora a gente ainda, eles deixaram a gente ficar mais um pouquinho aqui, não sei porquê, mas a gente deve estar para cair. Então, eu queria te agradecer muito, assim, você ter topado. Vocês viram que a Paty é uma mestra, né? Então, ela tem muito, muito conteúdo. Em outras oportunidades, a gente pode voltar aí para falar de questões mais específicas. Mas eu queria muito ter você aqui comigo nessas lives todas que eu venho fazendo desde o começo do ano. Então, obrigada, viu? Camila, eu que agradeço. Já te falei no início, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. E agradecer a todo mundo que participou da live também. Em algum momento a gente pode pensar em responder perguntas, né, também. Sim. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de falar sobre esse assunto, né, de algumas questões mais específicas. Estava falando do mapa mesmo, para auxílio aí de todos. E aí a gente vai combinando aí durante o ano que vem, que eu acho que as lives vieram para ficar, apesar do povo, né, uma hora falando, é muita live, mas é uma forma de comunicação, uma forma da gente poder falar do nosso trabalho, trazer assuntos aí pra gente. Eu conheci muita gente legal esse ano vendo lives, né? Entendi alguns assuntos, conheci profissionais super interessantes, então eu acho que é uma boa forma da gente poder também se comunicar e as pessoas poderem conhecer o trabalho das outras. Então, a gente volta ano que vem, né, Paty? Então, vamos cuidar dessas sementinhas com amor, né? Vamos cuidar com muito amor, que é o que precisa. Isso. É daí que nasce o respeito, né? Em qualquer condição humana. E que venha bons tempos e novos ventos para todos nós. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. Bia, um beijo. A Bia mandou um beijo. A gente não vai dar para marcar happy hour, né, Paty? Então, assim, fica um beijo virtual, né? E a hora que der, a gente se reúne de novo, né? Porque eu tô com saudade de todo mundo. Em breve vamos marcar um pouco mais de paciência. Isso. Vamos ficar em casa agora, que tem que ficar em casa. O momento não tá pedindo nada de happy hour, nada de festinha de fim de ano, hein? Todo mundo em casa. Por favor, vamos preservar todo mundo aí. Beijo, querida. Te amo, tá? Até mais. Também. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Camila. Tchau. Até.